Olá, boa noite. Essa é a 15ª edição do nosso programa Roteiros e Roteiristas. E hoje eu vou receber a Duda de Almeida, que é roteirista da série Sintonia, da Netflix, e da série Lesha, Mostra Esse Poder, com Gisela e Globoplay, para um papo sobre roteiro de séries do universo da música. Bom, deixa eu apresentar a Duda aqui, para quem não conhece ela. Duda de Almeida tem uma formação múltipla que se inicia no desenho industrial na PUC-Rio, passa pela direção cinematográfica e se aprofunda em roteiro nos cursos da Universidade de Colômbia, em Nova York. E também a Duda estudou em Cuba. Ela é roteirista, então, de Sintonia, como a gente falou, criada e dirigida pelo Condzilla, a série brasileira da Netflix mais assistida em seu ano de estreia e ganhadora do prêmio de melhor série da TV Paga, do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A Duda também dirigiu, roteirizou e montou Selfie, um curta autoral filmado com smartphone, que teve a sua premiere mundial no Festival de Los Angeles de 2017 e ganhou alguns prêmios, incluindo o melhor curta no Festival da Índia e a medalha em um festival chamado International Independent Film Awards dos Estados Unidos. Entre 2019 e 2021, a Duda foi roteirista da série ficcional Love, da Amazon, e da série documental Lesha, Mostra Esse Poder. Além da série de ficção José e Durval. Bom, vou falar com a Duda agora, então. Boa noite, Duda. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem, Luísa? Tudo ótimo, você? Tudo bem também. Duda, eu acho muito engraçado a gente fazer isso aqui, porque a gente mora muito perto, né? Então é tipo, cada uma na sua casa, mas o certo era a gente estar, né, num estúdio, enfim, juntas, fazendo esse programa para bater papo. A gente espera que as coisas mudem logo, né? Que a pandemia, enfim, permita esse tipo de encontro novamente. Estava vendo aqui que esse seja o primeiro de vários. Com certeza. Estava vendo aqui o seu currículo muito massa, né, Duda? Você tem uma experiência grande, né, com séries tanto de ficção, né, quanto de documentário. Eu queria conversar com você sobre esse trânsito, assim. Tem roteiristas que se especializam, né, que fazem uma coisa, que fazem outra, e você se sente, então, confortável, né, para atuar nessas duas linguagens? Sim, não foi uma coisa que eu planejei, na verdade, né? Eu realmente sempre sonhei com a ficção e eu me preparei para escrever ficção, né? Só que a gente, equipe de Sintonia, né, já tem uma parceria com a Condzilla, e quando surgiu essa oportunidade de fazer a série doc da Lesha, eu me joguei. E foi o primeiro documentário que eu fiz, na verdade, assim. Foi o primeiro documentário que eu fiz. Então, eu já era muito fã de documentários, né? Eu assisto tudo de música, então eu já tinha visto muitos documentários sobre música, muitas séries sobre música. E aí, quando pintou essa oportunidade de estrear no documentário com a série da Lesha, eu agarrei e fui. E aí foi isso, assim. Foi uma coisa que surgiu e que eu falei, por que não, sabe? Estrear desse jeito tão, tão gostoso, com uma artista que é tão legal, junto com o pessoal da Conde, enfim. Foi massa. Que legal, você estava em casa, então, né? Apesar de ser um formato diferente. Vocês ficaram quanto tempo escrevendo essa série? Da Lesha? Uhum. Caramba, nossa, eu sou tão ruim para essa coisa de tempo, mas foi logo ali no finalzinho, quando a gente entregou a Sintonia, mais ou menos no meio do ano passado, foi algo que durou cerca de 3 meses, até a gente começar a filmar. Daí, quem ficou, a roteirista que ficou responsável por acompanhar as filmagens foi a nossa assistente, que foi a Laura. Aí ela ficou acompanhando, assim. Mas para a gente escrever, pensar no arco, o processo de pesquisa todo durou mais ou menos 3 meses, no meio do ano passado.
Poxa, até que foi rápido, né? Comparado aí ao processo de sintonia, né? Que eu imagino que deva ter demorado bem mais. Assim. Sim, isso foi realmente assim um choque, né? Porque imagina que Sintonia é uma série que a gente fica 8 meses, né, num processo de roteiro, né? E a série da Alexa foram 3 meses, assim. E porque é isso, né? Documentário, você, no caso da série da Alexa especificamente, a gente optou por fazer escaletas, né? Então a nossa entrega de roteiro da série foram escaletas. E aí a gente, já entrando, né, numa coisa assim meio técnica, mas a gente entendeu que a gente tinha 3 linhas narrativas, né? Que era a história do funk, contada de um ponto de vista de mulheres e alguns MCs que não davam tantas entrevistas assim, que são muito importantes para o funk, como é o caso, por exemplo, do Neguinho Cacheta. Então a gente fez esse recorte, a gente tinha o recorte da história pregressa dela, do passado dela, e a gente tinha também esse recorte do que estava acontecendo naquele momento na vida dela. Então tinha a questão da pandemia, né, que foi muito impactante para todo mundo que trabalha com esse mercado da música, né, especialmente, e também a gravação do disco dela. Então a gente tinha essas 3 linhas narrativas e os roteiros que a gente entregou, na verdade não eram roteiros, né? Eram escaletas se alternando entre essas 3 linhas narrativas. Ah, perfeito. E me fala uma coisa, como que surgiu essa coisa da música para você? Pelo que eu vi aqui, meio que começou quando você foi fazer sintonia, né? Os outros trabalhos não eram tão voltados para esse universo da música? Então, na verdade, a minha ligação com a música, ela já vem de muito antes, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à música, então eu sempre frequentei a cena de música do Rio de Janeiro, né? Cena underground de música. E eu ia do hardcore ao rap, e geralmente depois que eu saía do show de rock à meia-noite, eu ia pro baile depois, assim. Eu tava na Lapa ouvindo rap. Então, assim, eu frequentava muito essa cena, eu comecei a frequentar a cena underground de música do Rio de Janeiro, eu era bem nova, eu devia ter 12 anos, assim. Então, eu já era muito envolvida com isso na minha vida. Tá. E antes de Sintonia, eu fiz alguns trabalhos, né, que obviamente não tiveram essa repercussão, mas que envolviam música, né? Então, assim, eu acompanhei uma banda portuguesa que veio se apresentar no Rock in Rio, né, que uma banda chamada The Gift, que é uma banda pop bem grande de Portugal. Eles vieram tocar no palco Sunset do Rock in Rio em 2013 com o Afrolata, que é o grupo percursivo do Afro Reggae, e me chamaram para fazer um mini doc, né, que foi ao ar no YouTube. Então eu fiz isso com eles. Um pouco tempo depois, eu topei um trabalho que no final das contas acabou sendo um mini doc também para Madonna, né, que eu não tinha ideia de que era, assim, porque uma amiga minha falou: tem um amigo meu que tá vindo pro Brasil, ele é de Nova York, ele precisa de uma videomaker que tope ficar com ele 3 dias no Complexo do Alemão, precisa ter uma câmera. Que câmera você tem? Você pode ir. Tipo, ele é um amigo meu muito da hora, ela só me falou isso. E aí eu topei, e no final das contas, quando eu cheguei lá, era o videomaker da Madonna, ele tava fazendo um webdoc para ela. Que fazia parte de um projeto que era o Love Revolution, e aí ela fez lá no Complexo, e, nossa, tinha sido logo depois da instalação da UPP, então foi assim, foi bem... Eu entendo por que estava difícil para eles conseguirem videomakers que topassem ir, porque o clima estava bem tenso, mas foi um trabalho também belíssimo. A gente entrevistou jovens de lá, que eram jovens que não estavam em conformidade de gênero, jovens envolvidos com dança, enfim. E aí foi muito legal. E muitos amigos com bandas, muitos amigos músicos. Trabalhei na guerrilha de muito videoclipe, fazendo tudo, assim, para ajudar a galera. Então, acho que pela minha vida ter muito envolvimento com música
eu acabei fazendo alguns trabalhos com música e eu acredito que esses trabalhos também fizeram com que eu conseguisse chegar até o Sintonia, sabe? Fosse indicada para fazer o Sintonia. Ah, que massa! Muito legal saber essa trajetória, porque parece que tudo vai se juntando, né? Tipo, os nossos gostos, as pessoas que a gente conhece, enfim, a gente começa a trilhar um caminho e a gente nem sabe a implicação que aquilo vai ter mais pra frente, né? Eu achei muito Exatamente. legal. Exatamente, é bem isso. Muito bem. Aí, na equipe de sintonia, então, quantos roteiristas vocês eram? Olha, na primeira temporada nós éramos 3 roteiristas, que eu, o Guilherme Quintela, que também é criador da série, e a Thaís Berbe, e a gente tinha a coordenação da Luísa Fázio e a assistência de roteiro do Hanks, né? E a gente teve um chefe que foi o Pedro Furtado. Na segunda temporada, o nosso time cresceu, então vou falar o nome de todo mundo aqui, que acho importante, né? Na segunda temporada, a gente teve o Denis Nielsen, o Guilherme Quintela, eu, a Tainá Manteço, o Guilherme Freitas, a Luísa Fázio de novo e o Hanks também. E então, assim, a nossa equipe meio que dobrou de tamanho na segunda temporada, né? Porque também a série cresceu, estourou, e aí a nossa equipe acabou aumentando também. Maravilha! E como que foi? Assim, eu acho a sintonia maravilhosa, assim. Eu acho incrível, eu acho muito potente, eu acho... Bom, acho que todo mundo que assiste fica dias falando como os personagens, né, de sintonia, assim. E me corrija se eu estiver errada, mas, geralmente, as salas de roteiro, elas são montadas com pessoas que podem ser consideradas privilegiadas, digamos assim, né? Pessoas que têm ali um estudo formal de roteiro, né? Pessoas que muitas vezes estudaram fora e tudo mais, e pessoas brancas, pessoas, enfim, né? Que digamos, uma vida que é muito diferente da vida retratada na série, né? Da vida desses personagens. Então, o que eu queria saber é como que vocês fizeram, se houve pesquisa, se os atores eles trouxeram também esse universo, né, da periferia de São Paulo, que também é super diferente do que a gente costuma ver, né, no cinema, na série, porque normalmente se mostra mais as comunidades do Rio, né? Então eu queria entender como que vocês fizeram para que houvesse essa diversidade na sala, como que vocês contemplaram essas diferentes vozes para construir esses personagens e esses diálogos sensacionais. Sim. É importante pontuar que Sintonia é uma série criada pelo Condzilla, né? Onde o Conde ele é um cara que é muito presente em todas as etapas e é um cara extremamente cuidadoso e atento, né, a tudo que está sendo feito, né? Muitas séries que retratam o cotidiano de favela, elas não têm esse diferencial, elas não foram criadas por uma pessoa que é um comunicador de favela, que se comunica com o público de favela e que está tão presente assim no processo. E Sintonia é o que é por conta disso, né? Porque também, além do Conde, existem outras pessoas envolvidas nesses cargos, né, criativos e cargos de chefia, que são pessoas que vêm desse universo e que fazem muita questão que a gente retrate esse universo da forma mais verdadeira possível, né? Então, a gente tem esse abraço, né? A gente tem esse olhar constante de estar fazendo, escrevendo dentro dessa realidade. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O Conde ele é o nosso leitor mais rigoroso, né? E eu sou muito grata, inclusive, a ter esse olhar que é tão preocupado em a gente retratar essa realidade. Agora, como que a gente faz, né? Como que eu, carioca, por mais que tivesse um contato com a favela do Rio, não nasci na favela, né? E muito menos, assim, tinha conhecimento da favela de São Paulo, que é uma outra história completamente diferente da favela do Rio. Então, assim, como fazer, né? Temos que correr atrás desse nosso grau de exigência que é estarmos escrevendo uma série de favela para o Conde, né?
e para o Sim. público de favela. Então, assim, cada roteirista tem o seu processo. O meu processo especificamente é muita pesquisa, muita vivência, muita conversa, né? Para já chegar na sala de roteiro mais embasada do que está sendo dito. Agora, é claro que dentro de uma produção como Sintonia, a gente tem consultores também, né? Pessoas que estão lendo esse roteiro e que estão apontando, né? Então, a cada temporada, né, da primeira para a segunda também, a gente foi entendendo que consultores a gente precisava, né? O que estava faltando, né? Se era um consultor mais de diálogo, né? A gente tem consultores para os nossos universos. Então, a gente tem, de fato, um time ali que tem um conhecimento muito grande sobre aquele universo, que está literalmente lendo linha a linha e dizendo o que é real e o que não é real. Agora, como o tempo vai passando e você vai se embrenhando tanto nisso, e você vai conversando tanto com os consultores, e você vai se jogando tanto nesse universo, e aí você começa a fazer amigos, aí você começa a criar relações pessoais também, e aí uma hora também as coisas começam a sair, né? Os diálogos começam a sair mais próximos do que eles, da embocadura daqueles personagens, né? E claro que assim, tem um trabalho de direção que é muito legal, né? Que de fato vê se aquilo que a gente escreveu, que aquilo que a gente está achando que é real, na boca do ator, se aquilo é real, se o personagem falaria daquele jeito. Então tem esse trabalho da direção ajustar, e dos atores, obviamente, que são os maiores conhecedores dos personagens que tem, fazerem com que aquelas palavras possam caber na boca deles. Assim. Então, é esse passo a passo que, no final das contas, quando chega na tela, né, você pensa assim, gente, como que ficou desse jeito, tipo, tão natural, tão real, sabe? Mas é porque tem todo esse passo a passo, e a gente é muito chato com essa questão. A gente é muito chato com essa questão. A gente, tipo, se não parece real, tchau, sabe? Perfeito. Esse cuidado todo, né, ele transparece, assim, eu acho que é um ganho muito grande, assim, da série, e eu vi algumas pessoas comentando assim, cara, que incrível, é a primeira vez que eu tô me vendo na TV, sabe? Tipo, tô me vendo, tô vendo os meus, sabe? Então, eu acho que deve ser super recompensador, né, pra vocês, deve ser algo que dá aquele orgulho, assim, sabe? No final das contas, mesmo depois de tanto trabalho. Sim, total. Nossa, eu, sinceramente, assim, eu não imaginava na minha vida que eu chegaria, né, que eu teria essa experiência de escrever uma série que realmente foi assistida por tanta gente, e que, sabe, essa experiência de, às vezes, você tá num lugar e aí as pessoas sabem quem você é e virem conversar com você e contar histórias e, às vezes, assim, né, dizer, isso aconteceu comigo, nossa, que da hora, sabe? Essa reação do público, assim, é uma coisa que eu nunca achei que eu fosse viver, sabe? Porque eu pensei assim, qual a probabilidade, sei lá, talvez o João Emanuel Carneiro tenha vivido isso quando ele escreveu Avenida Brasil, sabe? Porque, assim, é uma coisa Amo, que todo aliás, mundo melhor viu, novela, gente. tipo, uma coisa que várias pessoas assistiram, e que a gente que é roteirista, que a gente fica escondido numa caverna, literalmente, ninguém sabe quem a gente é. Aí, de repente, você chega no rolê e as pessoas sabem quem você é e vêm falar com você da série que você escreveu. É muito mágico. Eu nunca achei que eu fosse viver isso. Até hoje, quando isso acontece, às vezes eu fico meio, caramba, o que está acontecendo, sabe? Que privilégio, assim. Obrigada. Obrigada a Deus, Mas, sabe? muito massa. Cara, e eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente meio que tem que levar para a vida, né? Que é falar para as pessoas, falar para os criadores o quanto a obra deles importa pra gente, sabe? Porque, cara, é um perrengue, assim, né? Trabalhar com escrita, não só no Brasil é pior ainda, né? Mas assim, tudo sempre é um perrengue, né? O lance de escrever, de criar um mundo, de tentar achar as melhores palavras, enfim, conseguir, né, sei lá, dar a luz para alguma coisa que você quer comunicar e você não sabe exatamente como. Eu acho que nesse sentido, talvez o trabalho seja um pouco solitário, né? E aí eu acho que
é um movimento também que a gente deve fazer, né? Tipo, falar para as pessoas, cara, li tal coisa sua, eu vi seu filme, eu fiz isso. Hoje é muito fácil fazer isso, né? Qualquer rede social você acha a pessoa, e acho que esse contato, essa ponte, ajuda também, né? Porque é uma área um pouco complicada, mas aí você tem esse retorno do público, e aí parece que faz bem, parece que te preenche de novo, né? Você fala, realmente, acho que vale a pena, né? Ai, total, total. É bem isso mesmo. É porque tá acontecendo uma coisa nova também para nós, assim, criadores, criativos, que é que eu sinto que aos poucos as pessoas realmente conhecem, começam a entender quem que tá por trás, assim, dos projetos, sabe? Então, por exemplo, para mim é super difícil estar aqui fazendo essa live com você. Eu sou super tímida, eu fico super nervosa, sabe? Já tomei meu rescue aqui antes de entrar, mas eu sinto que é muito importante botar a cara, sabe? E falar e se posicionar, até para que cada vez mais as pessoas que consomem entretenimento entendam o tamanho da cadeia e a quantidade de pessoas, a quantidade de profissionais que existem para poder botar um produto de pé, sabe? Então, assim, eu quando comecei a ser roteirista, quando eu estava nesse corre para começar, eu não tinha nenhuma referência, eu não conseguia entrar num canal do... Nem tinha YouTube, né? Meu Deus, mas assim, né? Eu não entrava online e conseguia ver, de repente, uma roteirista de uma série que eu curtia, que também nem tinha série, né? Tinha meio que novela quando eu comecei a escrever. Sabe, eu não conseguia ver quem eram as pessoas que faziam, de repente olhar e falar, caraca, tem uma mina tatuada lá de cabelo curto, sabe, que escreve. E, pô, da hora. Uhum. Será que talvez eu poderia fazer isso também, entendeu? Tipo, isso é tão importante, né? Você se reconhecer na tela, mas você também se reconhecer nas pessoas que estão fazendo aquilo ir para a tela, sabe? Eu acho tudo muito legal, assim, essa possibilidade que a gente tem de começar, de fato, se comunicar com o público que consome o entretenimento que a gente faz, sabe? Sim, sim, maravilhoso, porque antes a gente tinha essa figura do diretor, né? Ah, porque de quem que é isso? Ah, é do diretor, né? Como se não tivesse centenas de outras pessoas envolvidas, né, no projeto. E acho que isso está mudando aos poucos, né? As pessoas estão valorizando mais a figura do roteirista. E isso que você falou, né, de ver as pessoas, de ver as meninas, de transformar essa profissão, né, em algo mais próximo, mais possível, eu também acho muito importante. Quando eu era criança, eu queria muito ser escritora. Tipo, eu ficava o dia inteiro lendo. Minha mãe me dava um livro e eu ficava quietinha. Era, tipo, o meu rolê, assim. E aí me perguntava, o que você quer fazer? Eu falava, quero ser escritora. E aí eu lembro que, tipo, demorou muito para eu entender que eu podia escrever filmes. E quando eu entendi que tinha alguém que escrevia um filme, eu falei, tipo, oh, meu Deus, que incrível, sabe? Tipo, era, tipo, um universo mágico, assim, que se abriu para mim. Então eu achei muito legal essa sua fala, sabe? De entender possibilidades, né? Entender que não é algo totalmente disso, que é algo que é possível, né? E não precisa necessariamente ter sei lá, um sobrenome famoso, né? Não precisa, enfim. Acho que tem maneiras, né, de se chegar lá, assim como você falou, partindo de gostos pessoais, partindo de conexões, entendendo de um universo, né, a ponto de poder escrever sobre ele. Total. E tem uma coisa também que eu sempre troco ideia com pessoas que vêm me abordar por conta de sintonia, que geralmente a galera chega assim, cara, como é que eu faço para ser ator da série, atriz da série? Como é que eu faço para entrar no elenco da série, fazer uma figuração, qualquer coisa e tal, não sei o que, quero aparecer na série. Eu falo, olha, a gente tem uma produtora de elenco maravilhosa que você pode procurar, mas assim, você já pensou, talvez, que existem outras funções na série que não são necessariamente você ser ator da série? A gente tem uma equipe, sei lá, de mais de 100 pessoas. Tem o roteirista, tem a pessoa que filma, tem a pessoa que dirige, né? Agora, tem os produtores, tem a maquiadora, tem quem faz os cabelos, né? Tem barbeiro que faz os cabelos,
tem a pessoa que cuida do catering, da comida da equipe, tem os motoristas da equipe, sabe? Tem a galera da arte, tem a galera do figurino. Sim, é tanta gente, é tanta gente, é tanta gente, sabe? Que a gente, tipo, não sabe que existe e que, às vezes, quando você olha para uma série e você acha muito da hora, você pensa assim, pô, queria fazer parte disso. Só que não necessariamente você precisa fazer parte disso na frente da câmera, sabe? Você pode fazer parte disso de tantas maneiras, literalmente. Tipo, existem tantas funções por trás das câmeras que ajudam a construir essa história. E é tão incrível o trabalho de cada pessoa, sabe? É tão incrível, é tipo... Sabe, é uma equipe com mais de 100 pessoas onde o trabalho de todo mundo é relevante, sabe? O trabalho de todo mundo é relevante. Se não tem a pessoa para fazer o catering, se não tem a pessoa para botar comida, né? Porque a gente fica 12 horas, a gente toma café, almoça e janta no set, né? Se não tem uma pessoa para botar essa comida, ninguém trabalha. Se não tem motorista para dirigir, ninguém trabalha. Se a maquiadora não faz a maquiagem da MC Doni, ninguém filma. Então, assim, é muito especial a equipe do cinema, porque é isso, né? São muitas funções que fazem com que aquilo ande. E você pensar que você tem ali muitas opções assim de escolha, né, para trabalhar numa série que não só você ser ator, né, ou figurante. Então acho que isso é muito legal de falar para as pessoas, sabe? De que existe essa pluralidade de funções. Sim, sim, com certeza. E acho que é isso que faz o visual ser tão especial, né? Que é esse trabalho em equipe, né? As pessoas têm essa coisa de, porque eu quero ser roteirista, mas aí ninguém pode mudar o que eu escrevo. Cara, que mudem o que eu escrevo, porque pode ficar melhor, né? A gente pode fazer uma leitura com os atores e um ator vai trazer ali uma fala, vai trazer uma coisa que ninguém tinha pensado. Pode funcionar, né? Então, acho que esse espírito, assim, colaborativo, sabe? De gente que joga junto é o mais importante, assim, acho que é o melhor da nossa profissão. Sim, total. O audiovisual, ele é colaborativo, assim. Ele é colaborativo. Então, e ele é colaborativo de muitas formas, e ele é colaborativo antes, durante, depois que você está editando esse material, montando esse material, né? Então, assim, todo mundo tendo isso dentro do coração, né, de que a gente está trabalhando junto, você consegue fazer um produto muito legal. Não dá para você ficar, né, roteirista hiper protegendo o seu texto. Cara, o roteiro nada mais é do que uma partitura musical que você está entregando na mão de um monte de gente que toca um monte de instrumento. Cada um vai tocar um instrumento naquela partitura que você escreveu, assim. Literalmente, você está entregando uma base para que todo mundo possa trabalhar, né? Então, assim, há de ser generosa nesse sentido, porque você precisa entregar esse material e, na verdade, o que você está entregando é uma base para que essa equipe gigante pegue isso e eleve isso a um outro patamar, né? Então, assim, o roteirista que tem esse pensamento, ele vai sofrer muito menos conforme ele vai vendo o quanto que realmente as coisas vão mudando e tendo que ser mudadas, sabe? Sim. Tipo, não dá para surtar com isso, galera, sabe? É isso. Você escrever uma partitura, dá na mão do maestro e deixa o foguete voar, sabe? É meio que isso. Exato. Nossa, conselho de ouro. Não? Quem entende isso já sai muito na frente, assim, né? Gente, eu tô fazendo perguntas aqui, mas assim, fiquem à vontade para mandar as perguntas para a Duda. Tem uma aqui já, que é do brócolis, que é o seguinte: Gosto. Qual é a sua melhor memória da sala de roteiro de Sintonia? Ai, meu Deus! São tantas. Cara, a nossa sala de roteiro é uma sala muito engraçada, sabe? É uma sala engraçada. Tem muito humor a nossa sala. Tem bastante humor. Então, a gente tem... a gente tem nossos próprios memes, assim, as nossas próprias zoeiras. Eu destacaria isso, assim, porque
Eu acho que é algo que torna o projeto muito especial, porque assim, como a gente está escrevendo a história de três melhores amigos que são irmãos, é legal que a nossa sala também tem esse clima de irmandade, esse clima de zoeira. Então, uma lembrança que eu tenho assim, da primeira temporada, que o povo vai me matar, assim, mas que a gente ficou viciado naquela música do e aí toda hora que rolava alguma espécie de romance ali no que a gente estava fazendo, no que a gente estava escrevendo, alguém soltava essa música e todo mundo parava e ficava ouvindo, assim, aí voltava, sabe? Então, assim, durante alguns meses a gente tocava essa música a exaustão, assim, essa música do George Michael, Careless Whisper. Enfim, tem essa memória, desculpa, galera, de contar isso. Ai, muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Você voltou. Peraí, que eu estou escutando. A conexão tem que estar meio esquisita hoje aqui. Acho que está rolando uma volta. Mas você falou que você vai para o 7, né? Eu fui na primeira temporada. Na segunda temporada eu não fui para o 7. Tá. Como que é esse set, assim, da ficção? Qual que é o papel do roteirista no set? Então, na primeira temporada, eu tinha muito a função de estar ali para resolver eventuais problemas, coisas que tivessem que ser mudadas na hora. Eu estava ali para mudar algumas situações de plano de filmagem também, que a gente tinha, às vezes apertava, né? A gente tinha um plano de filmagem que era bem apertado, então algumas vezes trocar uma ideia com o assistente de direção e dizer, olha, essa cena a gente consegue resolver dessa forma, se tiver que botar, né, não vai dar pra gente mudar de locação, então a gente bota essa cena e essa cena no mesmo lugar, porque realmente só um olhar do Nando aqui já vai dar conta desse sentimento que a gente precisa passar. Ou às vezes vinha assistente de direção e falava, será que a gente pode emendar essa cena com essa cena aqui? E aí eu falo, não dá, porque isso aqui é um outro momento. Sabe, você fica ali como um guardião da história, porque realmente, assim, né? Imagina, a equipe tá filmando tudo fora da ordem, né? Por locação. Então a equipe tá filmando uma cena do episódio 2, uma cena do episódio 5, uma cena do episódio, sabe? Tudo no mesmo dia e você é aquela pessoa que tem tudo na cabeça, né? Aí, às vezes, o diretor quer trocar uma ideia porque ele questiona alguma coisa, né? Será que isso? Será que aquilo? Então, você fica ali como uma espécie de guardião da história / resolvedor de problemas. Muito bem. Uma função de story producer ali também, talvez, né? Nesse sentido de ter que ficar acompanhando, né? E ver o que está rolando. Tem uma pergunta aqui da Sueli. Como é um dia de uma roteirista? Gente, Sueli é minha mãe. Obrigada, mãe. Minha mãe, cara. Minha mãe é tudo. Como é o dia de uma roteirista? Beijo, mãe. O dia de uma roteirista, bom, o meu dia, quando eu tô escrevendo roteiro, eu acordo bem cedo, assim, bem cedo mesmo, tipo 6 da manhã. Faço meus exercícios matinais e sento na frente do computador e me preparo para ficar aí umas boas 12 horas escrevendo. Paro para almoçar, geralmente eu almoço uma coisa muito levinha e volto a escrever, assim. Né? Quando a gente está abrindo o roteiro mesmo, escrevendo o roteiro, eu costumo bater aí essas 12 horas diárias, assim, escrevendo. É bem cansativo, assim, é bem cansativo. E aí... mas, assim, isso sou eu, né? Porque como eu tenho um processo que é muito... assim, eu gosto de ir profundo, assim, nas coisas, sabe? Eu não sou aquela roteirista que consegue escrever 6 horinhas por dia e... sabe?
Quando eu vou, e eu só saio assim, porque literalmente não aguento mais ficar sentada, minhas costas estão doendo, ou minha cabeça pifou, sabe? Então, o meu dia como roteirista é esse. Graças a Deus, a gente não. O nosso trabalho não é só escrever roteiro, né? A gente tem etapas anteriores de desenvolvimento onde a gente consegue ter uma agenda menos puxada, né, de trabalho, assim. Né? Quando você está fazendo Bíblia, quando você está fazendo escaleta e tudo, você consegue ter uma vida um pouquinho mais normal. Mas quando, geralmente, o roteirista que está abrindo o roteiro, olha, eu admiro quem consegue organizar melhor seus horários, assim, mas no geral, da galera que eu conheço, é uma galera que fica ali suas boas 10, 12 horas ali na frente do computador, escrevendo. Legal. E aí, quando você pega um episódio, então, né, para fazer, quantos dias mais ou menos que você finaliza, assim? A gente nunca finaliza direito, né? Mas a gente sempre acha que dá para mudar alguma coisa, né? Mas você diria assim, quantos dias para ter uma primeira versão? Então, no nosso cronograma de sintonia, a gente tem em média, assim, cerca de uma semana para entregar uma primeira versão, né? Que a gente já escaletou. A gente geralmente trabalha com escaletas que não são muito longas. A gente trabalha com escaletas que tem mais ou menos umas 5, 6 páginas. Mas, assim, a gente é uma série que já tem mais de uma temporada, né? Então, já fica mais, assim... A gente já tá mais no trilho, digamos assim. Mas eu me lembro que na primeira temporada... às vezes esses tempos eles oscilavam, né? Porque a gente ainda estava encontrando tom, a gente ainda estava encontrando um modo de fazer, né? Mas atualmente, por exemplo, na segunda temporada era isso. A gente tinha uma escaleta ali de 5, 6 páginas e a gente tinha uma semana para entregar uma primeira versão e as próximas versões, elas geralmente têm menos tempo, só que ao mesmo tempo, como existem vários roteiros sendo revisados ao mesmo tempo, né? Às vezes você consegue um pouquinho mais de tempo, né? Porque o roteiro anterior ao seu só vai ser entregue no dia X, e aí você consegue mais 2 dias ali. Mas, assim, eu particularmente, o roteiro ele tem que ser praticamente que agarrado da minha mão para eu entregar, porque até o último segundo eu fico relendo, eu fico penteando ele, eu fico ali, assim, bem capricorniana, assim, lambendo a cria até o último segundo. E aí chega, geralmente assim, a entrega é um horário, tipo assim, você tem que entregar até as 8 horas da noite da quinta-feira. Aí tá bom, aí 7h59 eu envio ele assim, off. E é isso que acontece. Boa. Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer com o tempo também. Tipo, nunca deixar a entrega de um roteiro para segunda-feira, porque senão eu vou ficar, tipo, o final de semana inteiro e eu nunca vou descansar. Então, tipo, eu coloco também para sexta-feira a entrega, porque aí é uma garantia que eu vou conseguir parar alguns dias, assim, senão... Total. Nossa, eu me lembro que, assim, os primeiros roteiros que eu entreguei na minha vida, eu ficava tão nervosa escrevendo, tipo assim, ansiosa, com medo, achando que tava uma merda. Eu ficava tão nervosa que, assim, quando eu acabava o roteiro, eu dava uma revisada, assim, só pra... uma revisada meio de texto, e eu queria me livrar dele, assim, eu enviava ele, eu falava, ai, meu Deus, sabe? E aí, com o tempo é que eu fui entendendo, não, peraí, não preciso ficar tão desesperada, vamos pouco a pouco ali, vamos indo, e assim, quanto mais você, sabe, revisar, na verdade, o mais importante mais do que escrever ele, é você reler ele, sabe? Pelo menos assim, pra mim, eu cuspo o negócio, depois eu pego ele de novo e eu vou burilando, vou fazendo a carpintaria dele. Até porque, assim, quando você entrega um roteiro, que hoje em dia, né, eu já tenho mais essa percepção, porque eu já trabalho com pessoas onde, às vezes, eu tenho que ler o roteiro delas, né, e dar um feedback do roteiro delas. Quando você pega o roteiro de alguém que escreveu meio na pressa, louco para desovar o roteiro, você percebe, porque você percebe quando a pessoa não saboreou aquele texto, né? E isso acaba que vai para a tela também. Então, eu comecei essa lição. Eu falei, não, peraí.
calma, Duda, sabe? Escreve aqui, vamos revisar. Tudo com calma, não precisa ser, sabe? Como você falou, não precisa esperar para fazer tudo em cima da hora, também não precisa entregar tudo antes. Vai no tempo, o tempo é o tempo, usa bem o tempo, sabe? E vai. Nossa, não, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente, talvez a gente fique um bom tempo no começo, né, antes de abrir o roteiro, que é, tipo, tentando entender ali dentro da gente, né, tentando, o que a gente quer falar, né, o que é essa cena, o que é esse filme, o que é essa série, o que é esse personagem, e aí tem o tempo de escrita, né, mas tem o tempo de reescrita, que ele é muito maior, né, do que o tempo de escrita. A Daisy perguntou aqui o que é escaleta e se tem a ver com escala. Ela falou que não conhece essa área, mas está achando bem interessante. Sim. Então, escaleta é um pré-roteiro, né? A escaleta é um pré-roteiro. A gente, como roteirista, a gente não chega e senta e já escreve roteiro, né? Existe um processo de desenvolvimento desse conteúdo até ele virar um roteiro e cada etapa, inclusive, ela tem que, né, no caso, por exemplo, de uma Netflix, cada etapa ela é enviada para a Netflix, ela é enviada para o Conde, e a gente tem um retorno disso, e é a partir desse retorno também que a gente vai evoluindo até criar o roteiro. Então, assim, primeiro, pensando num episódio, a gente tem uma sinopse. Dessa sinopse, a gente vai para a escaleta. O que é a escaleta? A escaleta é cena a cena desse episódio sem diálogo, né? Com os principais elementos dessa cena. Então você tem o cabeçalho da cena, interior, casa do Doni, noite. Doni chega em casa e se dá conta que tia Lu está maquiada. E ele acha estranho, né? E aí, claro, não é tão resumido assim, porque isso, né, no termo técnico seria mais um beat, né, que é um detalhe, uma linha, né, de uma ação, mas você vai colocando cena a cena com um descritivo pequeno do que acontece nessa cena, e a partir desse documento aprovado, né, digamos assim, pela Netflix, pelo Conde, aí a gente evolui para o roteiro. Então, o roteiro nada mais é do que o desenvolvimento de cada cena dessa que compõe a escaleta. Então, a escaleta, ela compreende todas as cenas, mas ela não tem o diálogo das cenas, né? E aí você abre o roteiro, e aí o roteiro você faz a rubrica da cena, cada cena aí tem uma estrutura de mais ou menos 2,5, 3 páginas, né? Então você vai engordando até ficar uns 45 páginas do roteiro. 45 páginas no roteiro, muito bem. Eu queria falar sobre a trama. Agora, assim, a primeira temporada, o que a gente teve, né? A gente teve o estabelecimento, digamos assim, dos três poderes, né? Dentro dessa favela. Então, a gente tem a música, né? Que tá ali na figura do Doni. A gente tem a religião também, né? Ali na figura da igreja evangélica, né? E a gente tem também o tráfico, né? Esses três personagens, né? Os três personagens principais, eles representam esses três poderes, digamos assim. E isso me deixou muito curiosa, Duda, para a segunda temporada. Eu sei que você não pode falar muito, né? Não pode dar spoiler, enfim, né? A gente sabe que a segunda temporada vai rolar agora no segundo semestre, né? A Netflix divulgou essa notícia, embora a gente não tenha uma data definida ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, pra gente sobre esses personagens, sobre esse universo, o que a gente pode esperar aí, mesmo que em linhas gerais. Sim. A segunda temporada, ela como sugere o final da primeira, né?
ela começa desse gancho, né? A gente deixa esse grande gancho no final, que é onde os nossos três personagens eles conseguem atingir os seus objetivos, eles conseguem dar esse próximo passo dentro desses objetivos e dentro desses universos. E a segunda temporada, ela aprofunda justamente isso, né? Então, quando você chega no lugar que você sonhou, e depois, né? E o que vem, né? Então, a segunda temporada, ela vai muito em cima disso. E o que eu posso dizer também é que a gente, né, demorou, né, infelizmente, porque, né, a gente teve essa pandemia no meio do caminho, que deixou todo mundo, né, surpreso e assustado. Então, foi uma temporada que demorou e que a gente acabou que teve um tempinho a mais, né, para poder dar um talento nela, para poder deixar ela ainda mais incrível. E assim, a gente entrou em time, a gente entrou em campo nessa segunda temporada com clima de Copa do Mundo, assim, né? Então, a gente se sentiu muito responsável por entregar uma segunda temporada que pudesse literalmente superar a primeira, sabe? Que pudesse agradar os fãs. Então, essa segunda temporada ela foi muito pensada no que ia fazer a galera, tipo, gritar na frente da TV, sabe? Tipo, o que mais todo mundo quer ver, sabe? A gente levou muito isso em consideração. A gente que realmente queria fazer uma coisa para os fãs da série ficarem muito felizes, para os espectadores ficarem muito felizes. Então, a gente está apostando que o pessoal vai gostar muito, assim. Tem muitos ouros aí que a gente está trazendo e que a gente acredita que o pessoal vai ficar muito feliz, assim. A gente está muito feliz com a segunda temporada da série. A gente está bem feliz com o resultado dela. Ai, que massa. Bom, agora ficou todo mundo mais curioso ainda, né? A gente quer muito saber o que vai acontecer. Tem uma pergunta aqui do Jorge, né? Que é qual é o maior desafio, né? De uma segunda temporada, de uma série que foi amada pelo público, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou, expectativa lá em cima. Nossa, muitos desafios, porque também, sei lá, a gente não tem exatamente essa referência, sabe? Aqui no Brasil de uma coisa que tenha bombado tanto, né? Tem séries que fizeram muito sucesso, né? E que tem suas temporadas e tudo, mas já é uma coisa mais nova, sabe? Então, primeiro que uma pressão imensa, né? De aumentar ainda mais a qualidade do material, né? Só que assim, tipo, você, né, que nem um artista, você fez o primeiro hit, né? Você estourou o hit. Se você ficar pensando muito no que tem que fazer para estourar o segundo, né, é meio complicado. Então, a gente estava ciente dessa responsabilidade, mas a gente falou, tá bom, então vamos botar essa pressão aqui num canto e agora vamos focar em como é que a gente faz essa história ser ainda mais excelente, né? Como é que a gente atinge um outro grau de excelência dentro disso que a gente está fazendo, né? Então, assim, o nosso pensamento era muito esse. Como é que a gente joga melhor ainda? Como é que a gente vai, sabe, fazer com que o nosso time jogue ainda melhor, cara? Como é que a gente melhora como jogador, sabe? O que a gente tem que fazer? Vamos treinar, cada um vai para o seu canto, a gente treina, depois a gente volta e tudo. Então, foi muito nesse sentido. Foi muito nesse sentido. E também, ainda bem, né? A gente tem uma equipe de produção e os nossos interlocutores da Netflix que deviam estar tão pressionados quanto a gente para poder entregar uma nova temporada muito boa, mas é um pessoal que soube lidar muito bem, né, com essa situação, porque se eles simplesmente empurrassem pra gente essa pressão do tipo assim, faz mais um hit aí, galera, sabe, ia ter sido, nossa, sei lá, assim, acho que a nossa cabeça ia meio que pifar. Só que como tava todo mundo ali muito assim, não, vamos junto, vamos entender como é que a gente vai jogar melhor, vamos entender como é que a gente vai jogar melhor ainda. Todo mundo trabalhando junto para que a gente pudesse obter esse resultado, esse novo resultado tão bacana.
eu senti que, sabe, você se sente realmente num time, você não sente que você está sendo cobrado de fazer uma coisa, você sente que você está caminhando junto com um monte de gente que quer que aquilo continue dando certo. E eu acredito que a gente conseguiu. Vamos ver. Eu espero que a segunda temporada seja tão sucesso quanto a primeira e a gente depende muito de vocês, público, por favor. Assistam, compartilhem. Não, lógico, é isso mesmo, é isso que a gente quer. E seria incrível também a gente fazer uma outra live depois do lançamento para, tipo, cara, vamos falar sobre o roteiro, né, dessa segunda temporada, porque tem tanta coisa, assim, para discutir. Ô, Duda, qual que foi a sua cena preferida, assim, da primeira temporada? Vai, essa a gente pode falar. Então, minha cena preferida, que talvez, não sei, talvez para sempre ela seja a minha cena preferida. Tem que ver, mas é a última cena do segundo episódio, que foi um episódio que eu escrevi, que é a cena dos três, Rita, Doni e Nando na laje do Doni. O Doni acabou de gravar a música, a Rita decidiu que ela ia voltar para a igreja e o Nando conta para os amigos que ele matou um cara pela primeira vez. E aí os três se emocionam e a Rita pega na mão dele, assim. Nossa, eu tava lá quando essa cena foi filmada. Eu acho que foi talvez a última cena com os três juntos. Foi assim no finalzinho assim do processo. Era madrugada, a gente tava lá na comunidade, no Jaguaré, que a gente filma a série. E, cara, foi muito emocionante, assim. Foi muito emocionante. Todo mundo, assim. Nossa, assim, sabe? Eu fiquei assim, sabe? Tipo assim. Sabe? Meio que foi muito emocionante o momento. E aí, quando eu vi a cena na tela, assim, eu sempre choro quando eu revejo essa cena. Eu sempre choro. E é engraçado que quando eu escrevi. Era isso que eu ia te perguntar. Quando eu escrevi, na verdade, ela não era, inclusive, a última cena do episódio, né? Eu me lembro que foi uma mudança que foi feita assim de última hora, porque o episódio, o Nando, na verdade, ele contava para Rita antes. Ele contava para Rita quando ele ia atrás dela na igreja, né? E aí, no final das contas, a gente inverteu. Só que ficou essa dúvida se invertia ou não, porque aí o segundo episódio é como se ele não terminasse com nenhum gancho pro terceiro, sabe? Uhum. Não terminava com nenhuma situação ali que você falava, eu vou pular pro terceiro. Então eu me lembro que rolou essa discussão ali na época, né, quando a gente estava fechando o episódio, mas intuitivamente a gente pensou assim, cara, o episódio tem que terminar com os três, tem que terminar com os três juntos, sabe? Tem que terminar com os três juntos, tem que terminar com os três juntos. Aí tá bom. Aí eu joguei essa revelação do Nando para esse momento, que era um momento mais do Doni mostrando a música para os amigos, né? E aí quando eu fiz essa alteração, eu me emocionei, assim, porque me deu essa sensação de, cara, cada um estava num lugar emocional muito diferente, mas eles ainda assim eles estavam ali um pelo outro, né? Isso é uma coisa que eu senti, sabe, quando você escreve a cena, você sente o coração quente, meu peito aqueceu, eu falei, caramba, é isso, o episódio tem que terminar assim mesmo. Só que aí quando eu vi eles fazendo, cara, foi uma carga de emoção que, sabe, que cara, a minha mente não vislumbrou esse lugar de emoção que os atores imprimiram na cena, sabe? Foi muito forte, cara, e foi muito forte para todo mundo que tava vendo, foi muito forte para todo mundo que tava em volta, sabe? Aquela cena que depois, quando corta, a equipe tá tipo assim, meu Deus, o que acabou de acontecer? Tipo, rolou uma mágica ali mesmo, que fez com que a cena tivesse uma densidade emocional que acho que ninguém que tava lendo o roteiro, todo mundo falava, uma cena bonita, termina com os três e tal, não sei o quê. Pô, legal, mas na hora ali eu acho que todo mundo se surpreendeu com o potencial de drama que os atores colocaram naquilo, né? Foi muito,
Muito forte, assim, muito forte. Muito forte essa lembrança. Perfeito, perfeito, demais. É, e, e aí, você tá pensando na terceira temporada? A gente não assistiu a segunda ainda, né? Mas você já tem ela na cabeça, enfim, queria saber como fica aí a expectativa. Gente, Claro que depende da Netflix, né? Depende de uma série de coisas. Mas... é, a gente depende do público bombar muito a segunda temporada e realmente mostrar para Netflix que uma série brasileira tem fôlego, tem público para poder chegar numa terceira temporada, sabe? Tudo é muito novo, né? A Netflix não tá no Brasil há tanto tempo assim, sabe? Existem outros players chegando agora, então é muito importante que a gente mostre nossa força como público para que os nossos produtos continuem sendo feitos. E o público é essencial para isso, porque foi o público que botou Sintonia no lugar que está. Então, bombem a segunda temporada, assistam a segunda temporada e peçam a terceira temporada, que a terceira temporada vem. Só depende de nós, depende de todos nós. Não só com a Sintonia, como outras séries também. Sim, sim. Né? Não, e a gente fala desse lugar assim, tipo, gente, vamos assistir mesmo, vamos compartilhar, vamos fazer barulho, mas assim, a gente fala com essa coisa de quem realmente quer incentivar, né? Tanto as séries quanto os filmes brasileiros. Mas nem precisa. As séries, assim, sei lá, o streaming trouxe isso, assim, né, nos últimos anos. Tipo, já se assiste mais série em português no Brasil do que série gringa, né? O público respondeu muito, muito, muito bem, assim. Então, isso é uma coisa que, apesar do momento atual, né, eu acho que deixa a gente com muita esperança, assim, né, vendo cada vez mais produtos serem lançados com uma qualidade incrível, né? E o público respondendo também, né? O público realmente muito interessado e muito fã mesmo, né? Das séries. Sim, a gente tem séries muito boas sendo feitas, sabe? E realmente acho que a resposta que a gente pode dar para esse desmonte, né, que está acontecendo do Sim. nosso cinema e do nosso audiovisual, né, nossa cinemateca, ela acabou de literalmente ser queimada, né? Então, assim, a resposta que a gente pode dar, né, a esse desmonte que está acontecendo é a resposta do público, é a força do público, sabe? É mostrar que a gente vê, que a gente consome e que a gente vai continuar, porque os nossos produtos são bons e os nossos produtos, sabe, eles dão grana, eles, né, é business, é mercado, não é, né, o entretenimento ele é um mercado, né? Sim. Então, é isso, vamos assistir, né? Vamos mostrar que a gente tem essa força e que essa nossa força ela não vai se esvair. Perfeito, perfeito. A gente vai ter sei lá, algum MC, alguma MC, alguém sendo lançado aí na próxima temporada? Talvez. Então, no teaser, né, que a Netflix soltou, tem, né, a última imagem é a imagem de uma personagem nova, né? Então, será? Será? A gente tem personagens novos aí na segunda temporada, sim. E uma delas já deu as caras no teaser. Olha só. Vem para reviravoltas na história. Ai, gente, curiosidade tá demais aqui. Bom, a gente quer ver, né? A gente quer ver personagens novos e a gente quer também entender como esses personagens da primeira temporada vão se comportar agora com tanto poder, né? Quando a gente dá poder pro personagem, né, que ele se revela. Então, eu tenho certeza que vai ser bem interessante também conhecer, né, com mais profundidade esses três personagens que a gente já se apaixonou, né, na primeira temporada. Sim, com certeza.
Com certeza, vai pegar fogo essa segunda temporada. Maravilha. Ah, Duda, a gente infelizmente tem que encerrar aqui por uma questão de tempo, né? A gente não tá sozinha aqui, né, gente? A gente tem o Charles e a Denise fazendo aqui Libras, que eu acho incrível, maravilhoso, obrigada. A gente tem também o Lucas e o Júnior que ficam aqui como apoio, né, pra gente. Ajudando aqui com essas perguntas do público e tudo mais. E a gente tem esse público maravilhoso que nos acompanha, que está aqui sempre querendo saber de roteiro, né? Que se empolga com os lançamentos do audiovisual brasileiro, que sempre quer saber do processo criativo, né? Dos roteiristas, dos diretores que vêm aqui conversar com a gente. E foi muito massa, Duda, saber mais do seu trabalho, saber como que você imagina, como que você cria. Achei demais te conhecer e quero que você volte aqui, quero que a gente faça outras lives, que você traga seus projetos. Eu sei que tem alguns aí que não foram divulgados ainda, né, mas estão para sair, então fica esse convite, fica essa porta aberta do MIS para você, para a sintonia e para os seus futuros trabalhos, tá bom? Com certeza, muito obrigada pelo convite, Luísa, adorei participar e espero voltar em breve para contar mais dessa segunda temporada e de outras coisas aí que estão para sair também. Ai, adorei, né? Vocês estão sentindo o mistério, né? Vocês veem que, assim, as roteiristas jogam a expectativa lá em cima. A gente vai construindo aqui. Esse suspense. Muito bem. Obrigada, galera. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Né? A gente mudou o dia, antes era sexta-feira, agora é quarta-feira. Mas a gente, daqui a 15 dias, então, tá de volta. E quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal do MIS, que vocês ativem notificações, que vocês deem like, que vocês comentem muito, né, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aí que é tão importante, né, de trazer criadores, de trazer roteiristas brasileiros aqui para a conversa. Olha só, a gente sempre tem um pet aqui, toda vez. Hoje o Theo não tá aqui, eu tô em outro lugar, mas a Ana é fofa com a Duda. Ela tá me olhando há horas, assim, tipo, por favor, deixa eu subir no seu colo. Eu, tá bom, aí subiu. Ela quer aparecer, eu acho justo. Que fofa. Pois é. Valeu, gente. Ótima noite para todo mundo. E a gente se vê daqui a 15 dias. Beijo, Duda. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até.